Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui para esse nosso seminário, né? Formação de pesquisadores. Professora Dilmeire já está presente, professor Silvio. Então, agora para fazer essa abertura, nada mais do que chamar a nossa coordenadora do Grupo CITES, a professora Dilmeire Vosguerral, para dar abertura ao nosso evento, né? Vamos lá, professora, é com você. Então, boa noite, né, a todos que estão participando desse seminário, dessa live, que é uma parte integrante do segundo seminário de formação do pesquisador, promovido pelo grupo de pesquisa CIDES, do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC do Paraná. Bom, rapidamente, eu gostaria de apresentar para vocês a origem da preocupação e interesse do nosso grupo sobre a temática, a formação do pesquisador. Em 2017, 12 anos após ter defendido meu doutorado, eu tive a oportunidade de voltar à Universidade de Montreal, no Canadá, e de me reencontrar em um café para uma conversa muito descontraída com meu muito admirado orientador, professor Jean-Marie Vandermarran, que deve estar hoje com uns 80 e alguns anos. E ele foi fundador da Associação de Pesquisa Qualitativa do Quebec. Nesse café, foi muito bacana, conversamos e refletimos juntos, rimos muito sobre os desafios que eu experimentei em meu processo de aprendizagem como pesquisadora. Uma brasileira que mal sabia o francês básico e se aventurou em fazer um doutorado em educação no Canadá. E que, apesar de ter o título de mestre, eu não tinha vivenciado, e eu tinha consciência disso, todas as experiências de aprendizagens acadêmicas e profissionais, considerando, que ser pesquisador era uma nova profissão que eu estava almejando, Então, eu tinha certeza que eu não tinha vivenciado todas as experiências de aprendizagem, né, necessárias para se ter um processo de desenvolvimento mais facilitado. Por quê? Porque, assim como muitos de vocês, eu fiz um mestrado com uma carga horária de quase 40 horas, eu iniciei com 2 empregos. Então, assim como a maioria das pessoas que fazem mestrado, nós conciliamos o mestrado a nossa vida, né, profissional, algumas vezes como professor ou exercendo outra atividade. Felizmente, no Canadá, eu tive uma oportunidade única. Sendo bolsista do CNPq, eu tive a oportunidade de me dedicar completamente à minha formação como pesquisadora. Então, ora participando como voluntária, ora como assistente remunerada por projeto, de várias equipes que realizavam pesquisas qualitativas, e também de ser, durante 4 anos, assistente no laboratório da disciplina de pesquisa qualitativa, oferecida pelo meu orientador a estudantes de diferentes programas da Universidade de Montreal. Creio, para mim, assim, que assistir a disciplina dele por 5 vezes fez muita diferença em meu processo de formação, Eu digo 5 vezes porque foi a primeira vez como aluna e 4 vezes como assistente. Nas palavras do meu orientador, eu pude desabrochar como pesquisadora. Segundo ele, e hoje eu tenho podido confirmar que, apesar de muitos conquistarem o título, nem sempre tem a oportunidade de desabrochar isso. Porque durante esse processo de conquista do título, eles não tiveram essa oportunidade, ou alguns não tiveram, e outros não perceberam a importância dessa oportunidade em fazer parte de um grupo de pesquisa, de aprender com a pesquisa do colega. Isso, né, pode ser um dos argumentos, essa falta de oportunidade de aprendizagem mais profunda durante o doutorado, pode ter sido um dos argumentos que fez com que o Conselho de Estudos Superiores do Ministério da Educação do Quebec propusesse um estudo sobre a criação de um referencial teórico, o referencial de competências
para a formação do pesquisador, do qual o meu eterno orientador, o professor Jean-Marie Van der Mahan, ele já aposentado da Universidade de Montreal, ele estava capitaneando justamente em 2017, quando eu estive no Canadá. Ele me apresentou o projeto, o que me fez refletir mais ainda sobre o que eu poderia fazer para que meus estudantes desabrochassem como pesquisadores. Comecei, então, a levantar se existiriam outros referenciais de competência para a formação do pesquisador, e encontrei vários. Alguns em universidades da América do Norte, seja no Canadá, nos Estados Unidos, outros em universidades europeias, e outros em universidades australianas ou asiáticas, né, da Oceania ou da Ásia. Eu percebi que essa busca de referenciais de competências, essa preocupação com uma formação do pesquisador mais sólida, estava se tornando, tá, uma necessidade em diferentes países e uma preocupação de diversas universidades. Ou seja, todos estavam preocupados em pensar em competências que deveriam ser comuns. Não importa em que área eu faça a pesquisa, existem conhecimentos e habilidades que eu preciso ter. Em conversas, na minha volta, né, em conversas com colegas da computação informais, esses colegas me pediram que eu apresentasse esse estudo preliminar, tá, que ainda eu estava assim, coletando materiais, em um evento da Sociedade Brasileira de Computação, para que eles pudessem discutir que se valia a pena a criação desse referencial de competências, se existiriam competências que seriam, né, transdisciplinares, ou, né, enfim. Eu apresentei isso, acho que foi em 2018, ou mesmo em 2000, não me lembro se foi bem em 2017. Bom, eu só sei que 6 meses depois que eu tinha apresentado esse material para a Sociedade Brasileira de Computação, o Núcleo de Educação da Sociedade Brasileira já tinha estudado e redigido um referencial para os programas de pós-graduação em computação. Eu fiquei muito feliz com a pequena contribuição que eu dei. E hoje esse material produzido pela SBC, né, ele já vai fazer parte desse estudo que nós estamos fazendo sobre quais seriam, né, os elementos principais do referencial de competências na formação, no nosso caso, do pesquisador em educação. Eu considero que esse material da Sociedade Brasileira de Computação é o primeiro material, de fato, sistematizado e discutido sobre a temática aqui no Brasil. Bom, eu tinha essas ideias, né? E como professor de programa de pós-graduação, a gente tem várias ideias, né? Mas eu precisava de alguém que abraçasse essa ideia comigo. E aí, a Beatriz, a nossa organizadora, né, desse evento, ela chegou. E ela começou a perceber algumas coisas que eu havia percebido quando eu comecei no doutorado. Algumas lacunas que estavam faltando para mim do mestrado, ou até anteriormente ao mestrado. Então, o que a Beatriz fez? A Beatriz abraçou essa pesquisa sobre a formação do pesquisador e a Beatriz propôs essas lives como respostas para os próprios questionamentos dela. E generosa como é a nossa Beatriz, ela está aqui compartilhando com muitos que estão vivendo esses mesmos questionamentos. Então, eu agradeço profundamente a Beatriz, ao Pedro, nosso PIBIC, braço direito da Beatriz nesse processo. O Pedro é nosso PIBIC, nosso estudante de iniciação científica de psicologia. E eu agradeço a todos os colegas do grupo de pesquisa, mestrandos, doutorandos, doutores e aos demais queridos PIBICs, que eles não estão medindo esforços para que esse evento dê certo. Eu agradeço também aos colegas de outros programas, né, que são convidados para essa conversa e que estão dedicando algumas horas de seu trabalho para conduzir conosco essa discussão. Hoje, especialmente, muito obrigada, professor Silvio Gamboa, tá, por estar aqui conosco.
E agora eu passo a palavra para a nossa querida mediadora, a doutoranda, né, Beatriz, que estudará a formação do pesquisador nesses próximos ainda 3 anos. Muito obrigada, professora. Então, é com muita alegria mesmo e satisfação que a gente abre a nossa primeira live, né? E diante dessas dificuldades, dessas lacunas que nós, como estudantes, sentimos, fui atrás, né, de uma pessoa que não poderia deixar de estar na nossa primeira live, né? Que é o professor Dr. Silvio Sanches Gamboa, para tratar desse tema tão importante, a construção do polo epistemológico da pesquisa. Estaremos aqui disponibilizando no chat o link do currículo Lattes do professor, mas eu gostaria aqui de destacar algumas atividades, o motivo pelo qual o professor é referência no tema do qual será abordado. O professor tem doutorado em educação pela Universidade de Campinas, livre docência em filosofia e de educação pela Universidade Estadual de Campinas, tem experiência na área de educação com ênfase em filosofia da educação, atuando e publicando principalmente nos seguintes temas: fundamentos da educação, epistemologia das ciências da educação, pesquisa educacional, teorias da educação, teorias do conhecimento, pesquisa e epistemologia da educação física. E antes, né, de continuar, já quero agradecer publicamente, professor, prontamente por ter me atendido pelo e-mail, né, de ter abraçado comigo essa causa, né, da formação do pesquisador. E antes de passar a palavra, professor, eu queria destacar uma citação do seu livro, Pesquisa em Educação, Métodos e Epistemologia, que está na sua 3ª edição, né, atualizada e revisada pela editora Argos, que diz o seguinte, e que faz eu refletir bastante nisso. Os investigadores necessitam entender suas relações com os métodos e os procedimentos, e destes com os correspondentes pressupostos teóricos e epistemológicos, assim como perceber com clareza as implicações filosóficas das diversas opções científicas. E é com essa citação, professor, que eu passo a palavra a você, né, ao nosso querido professor, e lembro a todos que o professor falará por um tempo e, ao final, ficarão as perguntas que no chat a gente vai tentando responder, eu vou fazendo a mediação com o professor. Então, agora, professor, a palavra é com o senhor. Todo mundo está esperando, ansioso pela sua fala. Boa tarde para todos que estão acompanhando, que nos escutam e possivelmente que depois irão também a nos acompanhar aí nessas discussões. Eu agradeço aí a professora Delmieri, a professora Maria Beatriz, por essa oportunidade de socializar essas reflexões sobre a pesquisa e a formação do pesquisador. Eu organizei minha apresentação em uma introdução que eu quero agora já ir direto e posteriormente utilizar alguns slides para ilustrar especialmente quem acompanha aí pela live, né? Pelas imagens que podemos transmitir. E no final algumas referências. Então, eu gostaria de contar assim como que começou essa preocupação com a epistemologia. Eu fiz uma graduação em filosofia, fiz uma pós-graduação em orientação escolar e posteriormente tive uma bolsa da UEA na UNB já faz um tempinho, 1981. Aí quando fui a fazer minha pesquisa de mestrado, se discutia ao interior do programa a primeira proposta de avaliação que foi dada pela CAPES,
E entre as discussões estava avaliar o quê? Avaliar a produção, né? Então me toquei por essa ideia, mudei meu projeto inicial e fiz uma análise da produção de 71 pesquisas já realizadas na pós-graduação da UNB. Eu era bolsista da OEA. E nessa discussão, então, o que é avaliar da produção? Aí tinha muitas experiências já, até de nível nacional, que era a análise da qualidade dessa produção. Mas aí, nas discussões e com uma relativa autonomia, porque minha orientadora também uma canadiense, né? Ela, Helene Barros, se chama ela, né, da UNB. Ela falou, essa questão de epistemologia, de métodos, eu não entendo muito, mas fique à vontade que eu assino tudo embaixo. Então, fui atrás da preocupação. Aí descobri alguns autores, que eu vou citar posteriormente, que analisavam a questão dos métodos de pesquisa. E, particularmente, Pedro Demo tinha um livro sobre metodologia de pesquisa em ciências sociais, e aí abordava 6 tipos de métodos. Só que na hora de trabalhar na análise dos métodos, se tinha a discussão que ele apresenta de que geralmente os pesquisadores, e nesse contexto era muito forte, em 1980, 81, 84, 85, nesse contexto, era muito forte que formar o pesquisador era formá-lo no domínio de técnicas de pesquisa. E tanto o mestrado que fiz na Colômbia como o que fiz na UNB, a ênfase era exclusivamente pelos métodos estatísticos. Então tivemos que cursar uma série de estatísticas, 1, 2, 3, 4, para o domínio dos métodos. Aí vem a discussão, então, que Pedro levanta de que se confunde a metodologia com domínio de técnicas, um reducionismo. Na hora de ir estudar as metodologias, eu descobri, através de alguns autores, Hugo Selman e Bengochea, sociólogos da Universidade da UNAM, de México, abordaban que ese era otro reduccionismo técnico-metodológico, porque se trataba exactamente en esos casos de ignorar qué tipo de ciencia se producía. Y ahí entonces escriben un artículo muy interesante que fue a base exactamente sobre a necesidad de entender los modelos de ciencia o conceptos de ciencia. Y propone entonces lo que él llama de una matriz paradigmática o de un avanço a partir dos métodos, das técnicas, dos métodos articulados com as teorias. Se criava então uma dimensão epistemológica da compreensão. Isso levava para a formação do pesquisador. Então aparece muito forte aí nas primeiras programas de pós-graduação do país. O INEP e a CAPES divulgam um livro de Kellinger sobre pesquisa científica y dan de gracia los primeros programas. Ver un modelo de carácter analítico bastante reduccionista en la comprensión de ciencia. Y ahí entonces se creó un debate y en medio de ese debate que yo entro a realizar mi pesquisa de mestrado y posteriormente mi pesquisa de doctorado. Con esa discusión que yo voy a presentar a seguir, de superar los reduccionismos técnicos, metodológicos, porque no puedes separar esas dimensiones con las dimensiones teóricas, con las dimensiones epistemológicas. Ahí aparece un libro muy importante que tiene
tem uma trajetória, o Brian tem um autor que escreve sobre as dimensões da pesquisa e que marca referência, publicado Brian Brunner, em 1977, que começa a falar, já nesses outros contextos que eu vou retomar agora, sobre os polos. E, citando diretamente o Brunner, vai falar que longe de reduzir a metodologia a uma abordagem privilegiada ou apenas a operação técnica de coleta de dados, a prática científica, ao pretender construir progressivamente seu objeto, desenvolve-se numa estrutura a partir de 4 polos. O epistemológico, que seria o mais abrangente, o teórico, o morfológico, que inclui método de pesquisa e método de exposição, nessa terminologia, e o polo técnico. Essas diferentes instâncias metodológicas com exigências próprias não representam momentos separados da pesquisa. Isto é, se articula em determinadas abordagens, determinados modelos de ciência, tipos de ciência, e chega depois, posteriormente, a definir o que seria exatamente esse polo epistemológico, né? Toda pesquisa engaja explícita ou implicitamente diversas instâncias de configuração desses 4 polos, segundo ele, né? Cada uma delas é condicionada pela presença das outras dimensões, dos outros polos, para definir exatamente essa prática da pesquisa. E referente-se especificamente ao polo maior, que é mais abrangente, que articula os outros, que é o polo epistemológico, ele fala que exerce a função de vigilância crítica ao longo de toda a pesquisa. Ele é a garantia da objetivação, isto é, da produção do objeto científico, da explicitação das problemáticas da pesquisa. Encarrega-se de renovar continuamente a ruptura dos objetos científicos com o senso comum, com a explicação comum. Então, nós teríamos aí já uma referência importante que pautou, eu tive a oportunidade nessas primeiras publicações. Então, 3 textos foram fundamentais. O texto do grupo de sociólogos mexicanos, de Pedro Demo, e o do Brunner, que expõe, então, essa questão. Com essa introdução, e agradecendo, então, a presença e a atenção, eu vou utilizar uns slides para, em certa forma, orientar melhor o acompanhamento aqui de minha exposição. Vamos tentar aqui. Beatriz, está dando aí? Está perfeito, professor. Uhum. Deu certinho. Muito bem. Então, eu agradeço. Então, nossa temática seria a construção do polo epistemológico da pesquisa. Eu inicio com 2 epígrafes muito interessantes. Uma de Bachelard, que fala: dar às ciências a filosofia que elas merecem. A filosofia preserva-se na ciência enquanto crítica. São 2 autores, Bachelard e Habermas, que já fazem referência à temática central. O que seria a epistemologia? É um campo comum, como vamos ver a seguir, que junta prática de ciência com uma reflexão de caráter filosófico, a partir da busca de pressupostos, de bases teórico-filosóficas, de base no método, na concepção de ciência, na concepção de teoria do conhecimento, na visão de mundo, que nenhuma pesquisa escapa a isso. Eu vou organizar, então, aqui a epistemologia como essa visão entre a relação entre
filosofía y ciencia. Voy a dividir en 5 tópicos, un de carácter más histórico, después a qué se refiere al campo filosófico, a natureza del conocimiento científico y aplicación de esa epistemología para análisis de la producción científica, porque nos ayuda a revelar las estructuras lógicas, la producción de una tesis, de una disertación, así como diversos criterios de rigor científico, criterios de cientificidad. No contexto histórico, yo coloco en 1981 que yo refería a mi pesquisa de mestrado, ¿no? Entonces yo tuve esos autores, o Pedro Demo, que escribió un libro sobre metodología en ciencias sociales, y él identifica que existe en torno del método científico una articulación con concepciones de ciencia, con teorías del conocimiento, con visiones del mundo, al mismo tiempo que recupera los niveles técnicos, hace una totalidad comprensiva de la obra científica. Y llegó una época a clasificar 6 tipos diversos de metodologías o de epistemologías, que le denominó empirismo, positivismo, funcionalismo, sistemismo, estructuralismo y dialéctica. No texto que anuncié de referencia de Bengochea y Zimmermann y Cortés, en un artículo muy importante que se llama Investigación Empírica y Razonamiento Dialéctico, ellos crean un debate entre esas matrices, esas epistemologías. No caso de la sociología mexicana, una comparación entre abordaje positivista y abordaje dialéctica. Y ahí es donde comienzan a montar o que posteriormente yo desenvolví como matriz epistemológica y que vamos a ver posteriormente. En la época, el profesor Pedro Gergen, que venía de hacer su doctorado en Frankfurt, él publicó un artículo también en esa época en que él comparaba 3 métodos, ¿no? O 3 abordajes epistemológicas, o fenomenológico hermenéutico, o empírico y o crítico, según la clasificación de las teorías de Habermas. Y ahí entonces, con base en eso, yo posteriormente hice mi pesquisa de mestrado y posteriormente de doctorado, en que analicé la producción de Sao Paulo y da UNB, no mestrado, y llegué con base en entrevistas, con base en definición de términos, a 3 grandes abordajes que llamé empírico-analítica, fenomenológico-hermenéutica y crítico-dialéctica. Todas tienen la característica de articular tanto técnicas, métodos, teorías, criterios de cientificidad, de rigor, teorías de conocimiento y visiones del mundo, que se conocen como epistemología, que sería una visión de totalidad que articula diferentes niveles. O campo específico de epistemología, y que se relaciona mucho en un debate filosófico entre el concepto conocimiento científico y conocimiento general. Por esos 2 conceptos, epistemología y kinesiología, que son bien próximos y que les permiten entonces algunas denominaciones como abordaje teórico, metodológica, como un concepto más articulado, y que no final se revela esa base filosófica, que sería teoría del conocimiento, la producción científica, esto es la epistemología específicamente. Con base en Audi, que es un diccionario muy importante, define epistemología como episteme y logos, significa o estudo da natureza do conhecimento, da sua justificativa e de seu limite. São 3 dimensões importantes que trabalha a epistemologia. Essas
diversas maneiras de entender o conhecimento científico, de justificar ele e de ver seus limites, é o que permite uma controvérsia filosófica acerca da ciência, acerca da produção científica, do conhecimento sistemático. O conceito de gnoseologia, que é bem próximo, porque se refere também à teoria do conhecimento, se refere a uma problemática filosófica bem antiga, que é a relação entre o sujeito e o objeto, ou melhor, a construção do objeto por um sujeito que indaga sobre uma realidade. Aí, a relação entre essas duas dimensões, entendemos que a gnoseologia é mais ampla, mais abrangente que a epistemologia. Epistemologia é um caso específico do conhecimento. Além desse conhecimento, nós temos o conhecimento estético, o conhecimento filosófico, o conhecimento religioso, etc. Mas o conhecimento científico ou epistemológico é apenas um campo específico. Na literatura, epistemologia significa teoria da ciência, nasce com um vocábulo, na filosofia de Lalande aparece, que é uma construção em 1840, em que se denota a epistemologia como teoria do conhecimento ou como uma parte da teoria do conhecimento. Segundo Habermas, no livro Conhecimento e Interesse, ciência e filosofia vinham juntas desde sua origem, os gregos, desde Tales de Mileto, até que chega Kant e faz uma espécie de divisão entre dois campos do conhecimento, o que ele chamou razão prática e razão pura. Aí criou uma divisão entre o que seria epistemologia, por um lado, a razão prática, e a gnoseologia, a razão filosófica. E aí, então, criou uma divisão entre filosofia e ciência. Até Kant, até seus tratados de razão prática e razão pura, vinha tudo junto. Isso, segundo Habermas, aí cria uma tensão, a necessidade de que a ciência busque sua filosofia. Ou como vimos aí na epígrafe, como Bachelard vai falar que a ciência precisa de sua filosofia. E aí temos algumas experiências que vamos ver a seguir. Também é conhecido como metaciência, como metalógica, especificamente metamatemática, metalinguagem, etc., etc. Esse meta, além de, como pressuposto, é importante considerar aqui. Tem debates aí diversos sobre a relação epistemologia-teoria do conhecimento, mas eu gostaria de destacar a dois grandes cientistas e filósofos, Bachelard, Piaget e Habermas, que eles propõem que essa separação de ciência e filosofia se junte, reatem esse divórcio, entendendo um lugar comum, que esse lugar comum seria o campo da epistemologia ou da teoria do conhecimento. Para Piaget, por exemplo, é sinônimo. Bachelard faz alguma diferença, Habermas também faz alguma diferença. Então, aí vemos que Bachelard então vai a expressar a necessidade das ciências, merecem sua filosofia, e coloca uma função essencial da filosofia na construção de uma epistemologia aberta, que implica dimensões lógicas, ideológicas e teóricas. Piaget, por exemplo, tem esse sinônimo epistemologia, teoria do conhecimento. Piaget considera que o conhecimento, tanto que respeita a evolução da ciência como específico da psicologia, a evolução da criança, por exemplo, do indivíduo, implica compreender essas dimensões de estrutura e transformação de estrutura e dinâmica. E aí, então, entra a necessidade de recuperar essas relações. Piaget define a epistemologia como estudo da constituição dos conhecimentos válidos.
Nós também vemos em Habermas, particularmente o livro Conhecimento e Interesse, que faz uma crítica reflexiva sobre a produção do conhecimento científico, os modelos de conhecimento científico. Posteriormente vamos ver essas situações. Em síntese, a epistemologia e teoria do conhecimento, aí estou vendo Blanchet, um autor que tem um livro exatamente chamado Epistemologia. Ele fala que a construção da epistemologia tem dois caminhos, ou duas vias. Quando o cientista, como Piaget, Bachelard, procuram os fundamentos científicos e procuram na filosofia suas bases, então parte da ciência em procura desses pressupostos. Ou como faria Habermas, a partir da crítica filosófica, da indagação da filosofia sobre qual é o objeto, qual é o método, quais são os procedimentos, qual é a forma de tratar e construir o objeto, se construi, então, a partir da filosofia, indagando a ciência, a prática científica, um campo comum que seria exatamente o campo da epistemologia. Voltando talvez um pouquinho a partir dessa relação é que o Habermas discute a relação entre conhecimento e interesse. Conhecimento científico é posto pelas dinâmicas, os protocolos da ciência, enquanto os interesses se revelam quando indagamos a partir da filosofia, dos modelos de ciência, das pretensões e interesses que tem o cientista, diversas maneiras, diversas perspectivas. Alguns campos comuns da discussão epistemológica. Por exemplo, nós temos sobre a natureza e a especificidade dos campos científicos, Bourdieu. Breuil, por exemplo, também entraria aqui nessa especificidade. Análise da produção científica, Bachelard, Habermas, Piaget. Os conflitos entre ciência, ética, política, Conico, Sique, Mexaros. As relações entre teoria e prática, a produção do conhecimento, o conflito dos paradigmas, das tendências, é outra das temáticas abordadas aí na epistemologia. O conceito de abordagem, ou seja, de abordagem epistemológica, que nós temos a Pedro Demo lá no livro que anunciamos, ele já fala de entender a abordagem, como ponto de partida, como se aborda, qual é o primeiro passo. Desde o primeiro passo, desde o jeito de começar, já se revela os caminhos, é o ponto de partida. E na elaboração dos caminhos, segundo o método geométrico, que é mais uma questão filosófica, volta sobre o mesmo ponto de partida. Ponto de chegada seria a problemática, que se transforma em questões, em indagações, em perguntas. Essas perguntas, que seria ponto de partida, a necessidade humana, a problemática, vai procurar a construção de respostas, cria um caminho da pergunta, vai em uma direção de busca das respostas, mas toda resposta só se convalida voltando a ponto de partida. Então, por isso a importância de abordagem. Aí nós teríamos algumas indagações sobre a prática da ciência, a prática da formação do pesquisador, como se abordam essa relação entre ciência e filosofia, sobre a possibilidade da construção de um campo científico. Então, o conceito de abordagem deriva-se, então, desse termo, literalmente, de começar, ponto de partida, né? E aqui teríamos, então, essa é outra questão importante. Com essas compreensões, podemos fazer análise da produção, ou análise epistemológica. Essa análise epistemológica
tem como objeto a produção científica, a obra científica, teses, dissertações, pesquisas. E sobre isso nós indagamos a partir de pressupostos na busca, por exemplo, na última instância falaria Habermas, na busca dos pressupostos das ideologias que dominam esse processo, das visões de mundo, dos conceitos de ciência, dos conceitos de conhecimento, de sujeito, objeto, das provas de rigor, dos critérios de cientificidade. Podemos tomar uma tese, indagar e fazer essas perguntas, que seria uma análise da produção científica. E aí geramos balanços dessa produção. Eu tive a oportunidade de coordenar várias pesquisas em nível regional, de orientação, mais de 100 orientandos meus de mestrado e doutorado, pesquisas de caráter regional, nacional, analisando a produção científica e os balanços, como vamos ver um pouco depois. Para que seria tudo isso aí? Em síntese, nos permite fazer ponderações, descobrir limites, lacunas, inconsistências e procurar critérios de qualidade. Então, a epistemologia nos dá elementos para tomar alguns critérios de qualidade, a qualidade lógica, a qualidade, a relevância social, a relevância científica, a relevância acadêmica de uma pesquisa. Nós temos alguns critérios. Para mim, um dos critérios mais importantes são os critérios de caráter epistemológico. E segundo o Bachelard, tudo isso nos vai ajudar para criar a permanente vigilância epistemológica sobre a produção do conhecimento, para perceber o inesperado, para aperfeiçoar o método, para vigiar a própria vigilância. Muito bem. Tentando ver aí as análises, a aplicação para a análise do conhecimento científico, nós temos aí algumas experiências que nos vai ajudar a entender a lógica interna da produção do conhecimento científico. Qual é sua... eu passei aí para Beatriz 3 referências para serem divulgadas, entre esses um artigo que eu escrevi com um orientando meu sobre a matriz epistemológica, que vamos apresentar a seguir, que nos ajuda a analisar a produção a partir da lógica interna. A produção científica, concretamente no campo da educação ou qualquer outra área, se refere a produzir respostas para perguntas, a processo de responder às perguntas. E aí, então, a necessidade de mostrar como se construi a pergunta, qual é o caminho da pergunta, que é a primeira parte da pesquisa. De onde surgiu a pergunta? Tem um processo afirmado aí pela filosofia, particularmente pela sociologia, em que vai falar ninguém se preocupa por um conhecimento, senão é por uma necessidade. O mundo da necessidade se transforma, então, como objeto de indagação, do perguntar. Mas para poder transformar o mundo da necessidade em um objeto científico, deve passar pelo processo da problematização. Então, transformar a necessidade em problema científico. E isso não é nada fácil. Tem seus rigores. Eu escrevi alguns livros que depois vou mostrar, exatamente nesse processo de transformar a necessidade de uma prática profissional, da produção, da sobrevivência. Neste momento, a necessidade de superar a pandemia, os contágios, como solucionar isso aí com a ciência.
perguntar, transformando a necessidade em pergunta, em problema. O problema é questões, as questões em pergunta. Então, tem um caminho a pergunta. Uma vez elaborada a pergunta em um processo de projeto de pesquisa, o processo da pesquisa, a dissertação, a tese, vai a buscar as respostas, construir as respostas. No final, toda a lógica estaria em articular a pergunta com a resposta, mas a pergunta tem um caminho, a resposta um caminho, revelar os processos, revelar os procedimentos, os caminhos da pergunta, o caminho da resposta seria, então, a análise epistemológica que vai ver a qualidade desse processo, o rigor desse método, o rigor desse caminho, a lógica que constitui. No artigo que escrevemos com Regis, aí falamos do método lógico-histórico. Lógico, para entender essa lógica interna, temos que recuperar as condições com as quais se produz esse processo, em que instituições, com que referencial teórico, com que instrumentos, com que inovações tecnológicas permitem criar, por exemplo, respostas mais validadas, convalidadas, etc. No campo específico da pesquisa científica, também é conhecido como análise da produção do conhecimento, como a busca de pressupostos filosóficos, gnoseológicos ou teórico-filosóficos. Quando buscamos e recuperamos esses elementos, vamos constituindo o que seria o polo epistemológico, isto é, as características de diferentes maneiras, diferentes tipos de ciência, diferentes jeitos de produzir conhecimento, diversos critérios de validade. E aí teríamos, então, esse processo de evolução. A característica do conhecimento científico, que seria o ponto 3 aí da minha proposta. O conhecimento científico é uma história longa e hoje toda a solução e a confiança de superar as crises geradas pelas pandemias, aliás, não é a única, não é a primeira, vão vir outras piores, certamente. Aí temos indicadores de que não é a primeira nem a última, vão ser piores, na medida que o homem destrui o equilíbrio com a natureza, invade todos os vírus que se transformam, se transmutam de espécies em espécies. Nós temos aí, para não falar das origens das espécies aqui de Darwin, etc., etc., e toda a filosofia da biologia, nos estão dizendo que quando o homem acaba com a Amazônia, acaba com a umidade, aí migram, os mosquitos migram para lugares onde de sobrevivência e fazem as transmutações genéticas, etc., etc. Tudo bem. Essa é uma grande necessidade e o espírito científico hoje se coloca como a grande saída, o salvador da pátria. Eu participei em uma live algumas semanas atrás e tenho todas estas semanas programadas, né? Algumas discussões sobre epistemologia e pandemias. E aí então se coloca que realmente temos duas armas poderosas para solucionar as necessidades humanas: a ciência e a solidariedade humana. São duas características muito importantes. Então, a ciência. Mas temos ciências de ciências. E aí eu trago Gramsci em um livro que intitula Ciência e as Ciências. Uma questão bem interessante. Temos tanta diversidade de ciências según os objetos. Então, tudo que seja
objeto, todo que sea problema, necesidad, fenómeno, práctica, se transforma en objeto científico. Y ahí nace la diversidad de ciencias, la multiplicación de ciencias y objeto de tratar ellas también tenemos una multiplicación de métodos. Ahí él se pregunta, ¿qué diferencia tiene entre un departamento de ciencias biológicas, de química, física, de antropología, sociología, filosofía, psicología, ciencias de educación? ¿Qué diferencias tienen? ¿Por qué que están lo mismo estatuto institucional de universidades? ¿Por qué están en departamentos y todos deben tener alguna cosa en común? Entonces pregunto, ¿qué tienen en común tanta diversidad? ¿O qué se garante como ciencia en tanta diversidad de pesquisas? Él le fala que tienen 3 trazos comunes. Tanto pesquisador que das áreas da microbiología, da biología, da física, da matemática, 3 trazos en común. En primer lugar, tiene una ontología, una manera de ver la realidad. En todas ellas tiene una ontología da realidad. Esto es, desde que la filosofía se constituye como elemento crítico del conocimiento, pelo menos 3 grandes categorías de la realidad. Ocupa espacio, está no tempo y tem movimiento. Son las 3 grandes a priori de la realidad. Tempo, espacio y movimiento. O que permite ahí, vamos a estudiar fenómenos que ocupen espacio. O Descartes ya falaba, rex extensa, ocupa espacio. ¿Dónde que está? ¿Cuál es la dimensión de esos tamaños? ¿Cuál es la edad? ¿Cuál es la duración? ¿Cuál es su lugar no tempo? No tempo. No tempo concreto. Geográficamente localizado. Y esa relación tempo-espacio crea una dimensión discutida en todos los campos de las ciencias, desde la física teórica, desde la cosmología hasta las prácticas concretas pedagógicas. Es esa dinámica de tempo-espacio que guía movimiento o velocidad en la conjugación de la física. Esa es una característica. O sea, tratamos con problemas, fenómenos, objetos reales, concretos, situados, datados y en procesos de transformación. Ese grande punto común de todas las ciencias. La segunda característica es que los objetos pueden ser conocidos, descritos, explicados, comprendidos. Y ahí se transforma en la dimensión gnosiológica, la relación de un sujeto que indaga sobre ellos. Y ahí entonces les diferencia un debate muy interesante. Es diferente de la técnica. Ciencia no es técnica. Técnica es una intervención en la realidad, mas supone muchas veces el conocimiento concreto de esa realidad. Entonces, ciencia es conocer cómo son las cosas, cómo fueron las cosas. Y no es una práctica tecnológica, no es una intervención técnica, es conocer antes de intervenir. Existe también, según ese autor, otro nivel, eso para ver lo que ya falamos con Brunei, ¿no? Otros polos, ¿no? Que es el polo epistemológico, que se refiere a diferentes criterios de validade, a diferentes criterios de prueba metodológica, de explicitación de un método. Y coloca que todo eso só vale cuando es divulgado, publicado, sometido a debate, a constatación, a verificación de esos procesos. Son las características comunes que tiene a ciencia. O que implica lo siguiente, que en toda ciencia nos tenemos niveles ontológicos, gnosiológicos, epistemológicos,
metodológicos y técnicos. Entonces, en toda ciência temos visões de mundo, concepções de mundo, jeitos de conhecer, de criar sujeito objeto, critérios de validade científica, formas de produzir o conhecimento e estratégias e técnicas. No começo, como vocês estavam vendo aí, a gente discute que não podemos reduzir a formação do pesquisador apenas ao domínio de técnicas, como eu me estava formando lá no mestrado da UNB e no mestrado na Colômbia. Domínio de estatísticas, de técnicas. Mas, na hora de discutir métodos, não tinha opções. Era aquelas que sinalizavam a coleta de dados, acumulação, sistematização de dados. Mas por quê? Aí, então, a necessidade de recuperar as dimensões epistemológicas, nociológicas e ontológicas na formação do pesquisador. Com esta matriz epistemológica que anunciamos, aí sintetiza exatamente essas dimensões. Em primeiro lugar, temos uma lógica que é a construção da pergunta. Ou melhor, o conhecimento, segundo Bachelard, vamos ver aí no final, uma epígrafe dele. O que é conhecimento? A resposta a uma pergunta. Pronto, não é mais que isso. Logicamente, é a resposta a uma pergunta. Agora, se não tem pergunta, não tem conhecimento. Então, essa equação entre uma pergunta e uma resposta, suas provas, suas articulações lógicas, suas correspondências, suas equações, é o que dá a constituição de um conhecimento válido. Mas é dialético, uma não existe sem a outra. Então, a pergunta só é pergunta quando tem possibilidade de resposta. Se a pergunta ainda não chegou a patamar de pergunta, é uma dúvida, é uma indagação, uma curiosidade, uma suspeita, e aí não gera conhecimento nenhum. Só gera conhecimento quando a dúvida, a suspeita, a indagação se transforma em uma pergunta clara, concreta, com chances de ter resposta, com condições concretas de ter resposta. Aí está a qualidade de um projeto. Isso aí, uma vez tendo essa relação, então vamos pela parte primeira. Vamos averiguar, neste caso com esta matriz, de como surgiu a pergunta. Qual foi o caminho à pergunta? Mundo da necessidade, problema, indagações múltiplas, um quadro de questões e finalmente se chega a uma pergunta. Uma vez tendo isso, e isso tem seus rituais, suas exigências, vamos na construção da resposta, que aí entra a matriz epistemológica. Vamos ter que definir fontes, técnicas, procedimentos, categorias, palavras, pressupostos de prova, de rigor, pressupostos epistemológicos, e finalmente revela-se um conceito de realidade, situada, historiada, dinâmica, é o fenômeno concreto localizado no contexto, etc., etc., que são os conceitos ontológicos de ser e realidade. Aqui, em forma mais específica, se refere aos níveis de fontes técnicas, abordagens, procedimentos, formas de trabalhar objeto, produzir objeto, nível teórico, conceitos básicos, autores, tipos de concepção teórica, crítica ou não, os níveis epistemológicos, conceitos de validade da prova científica, conceitos gnoseológicos, como se conceitualiza, se classifica, se formaliza, se criam critérios de construção do objeto e, finalmente, concepções de realidade, concepções ontológicas de história, homem, educação, sociedade, realidade, que nos permite recuperar a cosmovisão. Muito bem, com base nisso, nós temos a possibilidade, então, de ir a um resultado dessas discussões que
revelar os tipos de epistemologia que a produção está oferecendo. Como já falei no começo, alguns autores já apontam aqui, tem diversas epistemologias, formas de conhecer, desde a psicoanalítica, fenomenologia dialética, os paradigmas emergentes, etc., etc. A convalidação das provas científicas. Nós entramos nessa discussão do polo epistemológico, a discutir modelos teórico-metodológicos ou paradigmas científicos que supõem a articulação dos níveis técnico, instrumental, metodológico, teórico, que abrem a possibilidade de formar epistemologia. E com que epistemologia estamos pesquisando? Ou um pesquisador que estamos analisando um artigo, uma produção, está realizando isso. Isso nos vai gerar, então, diversas classificações, predomínios de determinadas epistemologias. Eu trago aqui apenas o exemplo de Habermas, no livro Conhecimento e Interesse, que ele chama de tipos de conhecimento. Ele confronta com todas suas características, três grandes. O empírico analítico, que é representado pelo positivismo, o histórico hermenêutico, que é representado pela fenomenologia, o historicismo, e o crítico dialético, que é representado pelo materialismo histórico, o marxismo. Aí vem as origens, o método predileto, que é a explicação das causas no empírico analítico, a procura dos sentidos no hermenêutico e a reflexão crítica sobre a compreensão da dinâmica dos fenômenos. Produtos privilegiados, informações, interpretações e críticas. Aplicação para o controle dos fenômenos, o mais eficiente é o analítico. Para intercomunicar com o fenômeno, dialogar com o fenômeno, ler as mensagens do fenômeno, interpretar seus códigos de comunicação, está o hermenêutico. Agora, se se trata de transformar, não adianta interpretá-la, a realidade implica entender suas contradições, sua dinâmica, seu dever. Aí tem outra perspectiva de aplicação. O primeiro se funda em normalidade, regras, equilíbrio do fenômeno. Tem uma visão de mundo do equilíbrio, do cosmos, não é? Tudo equilibrado, tudo submetido a leis, a regras naturais, divinas, naturais, por exemplo. Aqui na hermenêutica não funciona na lei, na regra, funciona nos consensos de interpretação. E na dialética funciona a transformação, a praxis transformadora dos fenômenos da natureza, dos problemas. E, finalmente, ele revela que o primeiro é comandado por interesse instrumental de controle do fenômeno. O segundo, por interesse comunicativo, intercomunicativo prático. E o terceiro, por interesse emancipatório. Aí teríamos diversas discussões, né? Eu também tenho algumas exposições sobre para entender bem os diferentes modelos, os paradigmas. Nós temos que ver como se entende o sujeito, o objeto, qual é a mediação, se se considera o entorno, o contexto, se se faz um recorte, se separa deles. Então, tem diversos paradigmas, diversas maneiras de trabalhar o tempo, conceito tempo, de medir o tempo, duração, etc. E, finalmente, eu quero trazer para vocês aí, a modo de epígrafe, este conceito de Bachelard, né? Para o espírito científico, qualquer conhecimento é a resposta a uma pergunta. Se não tem pergunta, não tem conhecimento científico, nada se dá, tudo se construi. Então, tanto o problema como o procedimento, como a pergunta, como a resposta, não se encontram de imediato, construída. E eu quero trazer aqui algumas referências
de que eu já citei aí nessas algumas, aqui o livro recente da terceira edição, que a Beatriz já tinha anunciado, que está em e-book, recomendo sua leitura, tudo está mais explicitado. Tenho algumas explicações na educação física de análise da produção. Esse livro é Epistemologia da Educação Física, pesquisa na educação física analisando a produção, por conta de me orientando. Eu não sou formado, não sou educador físico, mas eu orientei um bom grupo de pesquisadores na área de educação física. O último trabalho, que foi um trabalho financiado pela FAPESP, que analisamos a produção dos 9 estados do Nordeste, em torno de 800 teses e dissertações, e era este livro que está online, que é a produção do conhecimento na educação física, é de graça, na editora Livro, e aí temos isso aplicado aí na análise, né? Algumas números especiais da revista Filosofia e Educação, que é a revista que eu sou editor, que tem a mostra aí de essas publicações. Aqui 2 livros, projetos de pesquisa, fundamentos lógicos, também da Argos, recomendo. Outros livros aqui este livro que está, não sei, está na 10ª edição, Pesquisa Educacional, Quantia Qualidade. Aqui, por exemplo, do segundo edição de Pesquisa em Educação, aqui temos uma terceira reimpressão lançada em 2019 e a terceira edição de 2019, não é? Que é a terceira. Isso aí, com isso eu me coloco à disposição, eu tenho muita coisa ainda para expor na medida das perguntas de vocês. Então, por favor, Beatriz, eu acho que estaríamos aí, vou tentar... Primeiramente, professor, muitos elogios ao professor, à sua exposição, né? A Daniele, por exemplo, pediu quais as referências que o professor Gamboa indica, né? Já está, o professor disponibilizou ali. E já posso informar também, professor, que daí o vídeo vai ficar gravado e nós vamos deixar ele disponível no grupo CIDS, para as pessoas que quiserem. Depois é só retomar ali as referências. Aquele artigo que o professor falou ali da matriz paradigmática que o professor me passou, para alguns eu repassei, e vou para quem não repassei ainda, vou repassar também, porque eles são... ele é muito a fala do que o professor trouxe hoje, né, professor? Isso. Que mais? Pode falar, professor. Não, certo, isso aí. São referências que aprofundam essa questão epistemológica. Agora, trazendo isso para a formação do pesquisador, eu tenho uma experiência bastante gratificante, não, nessas discussões. Quando eu ingressei na Unicamp, e ainda sendo doutorando, em 1986, antes de defender minha tese em 1987, eu fui convidado a criar uma disciplina de métodos, de discussão dos métodos da pesquisa. Antônio Joaquim Severino era professor aí e oferecia uma discussão sobre a filosofia da ciência, mas nessas perspectivas. Ele mudou-se para São Paulo e aí então o departamento me convidou a integrar com um grupo de professores essa discussão que era proposta, não? O que o positivismo está propondo, a fenomenologia, a dialética. Posteriormente se incluyó as perspectivas postmodernas. É uma disciplina que começou nessa época
e tem uma história some aos anos, porque ainda é oferecida, né? Então, discutindo a necessidade da formação epistemológica do pesquisador. E aí foi gerando essa série de publicações e de discussões, né? E aí, no segundo encontro da Amped, não, recém-fundada, não, segundo encontro em São Paulo, e fui convidado exatamente a expor essa minha pesquisa, vendo o limite de formar a pesquisador na dimensão técnico-metodológica apenas, e a necessidade da discussão epistemológica, dessas bases científicas. Aí gerou uma publicação com Ivani Facenda, que conhecia como pesquisa educacional, não é? Metodologia pesquisa educacional, em que ela organizou uma série de seminários, me convidou inicialmente para abrir, que era uma cópia do que fazíamos em Campinas. Aí se gerou esse livro que está na 13ª edição da Cortés, e que eu tenho esse capítulo discutindo a questão da perspectiva dialética, né? Então, essa é a reflexão. Mas o curioso disso é que, a partir disso, sai o primeiro número de cadernos de pesquisa. Esse primeiro número discute os métodos filosóficos. Esse é o ambiente no qual se surge a necessidade de uma formação filosófica do pesquisador em educação. Então, vocês podem indagar aí o primeiro número de cadernos de pesquisa. Foi a raiz dessas discussões que foram trazidas. E eu me sinto um pouco sujeito de história, porque, em certa forma, participei dessas primeiras discussões, né? Então, com essa preocupação. E gerou-se, então, uma série de publicações com essa preocupação de que não se forme um técnico apenas com domínio de métodos quantitativos ou qualitativos, não é? Que, aliás, o livro Quantidade-Qualidade discute e problematiza essa alternativa epistemológica, não é? Ou melhor, metodológica, que eu falo de um falso dualismo metodológico. Não se trata de escolher um método qualitativo ou qualitativo, porque entramos no mesmo nível da técnica e dos métodos. Cadê os pressupostos desses métodos? É que o método quantitativo tem como base a analítica. O método qualitativo tem como base a fenomenologia. E cadê as outras abordagens? As outras terceiras excluídas. Então, aí as edições desse livro, na Cortés, que foi uma questão lá, imagina, 89, depois de tanto tempo ainda sigue sendo reeditado e comentado, exatamente pela denúncia do reducionismo técnico e do reducionismo epistemológico na formação do pesquisador. Precisa compreensão de ciência, com que conceitos de ciência? Qual é a base teórico-metodológica, teoria do conhecimento, concepções da ciência que fundamentam a sua prática. É isso mesmo. Isso até o professor fala, né, que um dos livros, até, professor, não quero tomar muito mais seu tempo, que já são 8h13, mas, assim, tem uma parte do seu livro que o professor fala que hoje existem muitos manuais de pesquisa, né? E, assim, mas cadê a ciência ali por trás, né? E quando eu escuto o professor falando, fazer uma pesquisa, existem 2 processos. O processo da construção da pergunta e o processo da construção da resposta, né? Ouvindo o professor falar isso, professor, é muito fácil, parece fácil, mas para nós, esses formadores, pesquisadores que estão em formação, fazer essa articulação de todos esses polos do Bloom, de todas essas epistemologias que existem, para a gente chegar a essa resposta bem elaborada, bem construída, é um caminho, né, professor, que eu penso que cada pesquisador tem que achar a sua forma de abstrair esses conceitos, mas internalizar e realizar.
né? Não é simplesmente, vou seguir essa técnica, é assim que funciona. Não, né? Ela depende do fenômeno que nós vamos estudar, ela depende de que teoria nós vamos utilizar. Então, parece não, tudo está muito articulado, né? E não existe uma técnica pronta. Existe, sim, uma articulação de todos esses polos nos procedimentos metodológicos. É isso, professor? Isso mesmo, e é o que dá o caráter de qualidade. ¿Cuál es la diferencia entre una pesquisa de calidad y una pesquisa de formalidad? ¿No es? Formalidad es que yo voy a hacer un TCC, voy a hacer una disertación, una tesis para ganarme el título de doctor o de mestre o de graduación. El objetivo es el título, ¿no es? O que vale aquí? Puedo hacer una monografía, puedo hacer alguna cosa así, ¿no es? Que no sea nada científico. Por ejemplo, modelo monográfico, ¿no? Hacer una monografía, escoger un tema, luego se escoge un tema, você enche a linguiça y forma una discusión en torno de un tema, que es a visión más común ahí cuando se habla de proyectos de pesquisa. ¿Ve? Ahora acontece que no se pesquisan temas. Eso para busca bibliográfica o de referencias. Se pesquisan problemas y dónde que está el problema, na realidad concreta, na práctica concreta, como necesidad de conocer, como necesidad de aprimorar una solución. Entonces, hay que procurar necesidad y hacer los protocolos científicos. O que exigiría, de cierta forma, esos procedimientos más cuidadosos. ¿Quién hace eso? Va mostrando a qualidade da pesquisa, né? Porque constituir a pergunta-chave da pesquisa, às vezes é um trabalho de muita discussão, de grupos de pesquisa, submeter a discussão com orientador, ainda ensaiar suas apresentações, seus debates com colegas em eventos, etc. Até chegar claramente à pergunta, que só vale quando tem chance de se responder, quando é clara, concreta, específica. Nenhuma agência de fomento financia um projeto que não se tenha o que realmente quer saber. ¿Sí? E se tem possibilidade de práticas concretas, se chama viabilidade técnica concreta da pesquisa, para realizar essa busca de respostas. Então, se consigue isso e cria uma explicitação, mostra como se construiu a pergunta e, finalmente, mostra como se elaborou a resposta, você tem uma lógica, uma sustentação, uma qualidade de produção. Aí entram os critérios éticos, os critérios de validade, né? Você não pode demonstrar as fontes, não pode alterar fontes. Você tem que ter explicitamente a localização de fontes, a técnica com a qual coleta dados dessas fontes, como organiza, como constitui, como articula, até construir a resposta. Isto é o caminho da resposta. Se mostra claramente para o público, a comunidade científica, as bancas, você mostra o rigor de seu método, porque revela o caminho da pergunta, o caminho da resposta. E aí, com isso, tem a qualidade da pesquisa. E tem respostas para os problemas, tem respostas para as necessidades, e aí tem relevância social, relevância acadêmica, relevância científica. Então, com esses critérios epistemológicos, nós teríamos um salto significativo na qualidade da produção, que é o que se busca nos bons programas de pós-graduação, que querem formar pesquisadores para entender o mundo, para entender os problemas, as necessidades, e oferecer essas respostas de um bom diagnóstico de um problema, de uma realidade. Muito bem.
Nossa, professor, olha, se eu fosse fazer, tem várias perguntas aqui, professor, mas já o nosso tempo aqui estourou, né? Tinha já combinado com o senhor até às 20 horas. Eu quero agradecer, professor, a sua fala. São muitos elogios aqui por o senhor compartilhar tudo isso conosco, né? E se fôssemos aqui, né, professor, temos horas aí com a experiência e com o conhecimento que o senhor tem em compartilhar. Professor, agradeço imensamente por ter aceito esse nosso convite.